can walk my path. You can wear my shoes. Learn to talk like me. And be an angel too. I'm singing it now. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastocast. E no podcast de hoje daremos tchau a uma das grandes séries da Netflix que se despediu nesse ano e só se fala em outro assunto, mas temos que fazer, né? Temos que dar a nossa parte, nossas opiniões sobre o final de The Crown. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e não temos bons relacionamentos entre pais e filhos nessa família. Eu sou o Osmio e essa vai ser a maior coisa que qualquer um de nós já viu. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shall Now. Dessa vez, para cumprirmos aqui nosso dever, né? Se fala tanto de dever nessa série. Nosso dever como fãs de The Crown, para falarmos sobre essa última temporada. Sexta e última temporada de The Crown. Lembrando que essa temporada foi dividida em duas partes. Tivemos uma parte em novembro com 4 episódios e outra parte com 6 episódios. Sim. Agora na metade de dezembro. E vamos comentar sobre toda a temporada. São 10 episódios no total, com spoilers. Mas assim, spoilers é da vida. E agora spoilers que a gente sabe bastante que acontece, né? Eu acho que o último episódio ele chega ali até 2005, eu acho, que é quando eles se casam. Sim. Então tá muito próximo, assim, temporalmente. E eu posso afirmar, pelo menos pra iniciar essa discussão, que pra mim é a pior temporada de The Crown, facilmente. A gente já tava discutindo isso em off. E eu tinha comentado que pra mim, eu não sei, eu ainda acho que a quinta temporada, apesar de eu gostar muito dela em certas partes, eu tenho gostado mais do que você, eu acho, dela. Acho que sim. Não sei. Não, mas talvez. É que eu acho que essa sexta é uma temporada tão É que a estranha. quinta, ela tem episódios mais icônicos. Acho que em quantidade. Tem. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas já que a gente começou fazendo críticas a essa temporada, uma coisa que, pra mim, é o principal problema dessa sexta temporada de The Crown. Sim. Não parece The Crown. É. E o principal problema pra mim disso é como eles lidaram com a trama do William e do Harry. Ah, eu não queria ver? Não, não é isso. Acho que faz parte, tem que ter, porque né, é sobre a família real, então tem que falar sobre os membros da família real. Correto. Porém, a maneira que isso foi feito é muito distante de como The Crown costuma lidar com as coisas. E também essa coisa deles, ok, temos núcleos, mas você fazer como se fosse uma série, como qualquer outra série faz, se você ficar trocando de núcleo. Troca, tipo, aqui tá. Acho que o episódio que a Rainha Mãe morreu, né? Que é o Hope Street, eu acho. O 9º episódio da temporada. Que é um episódio bom. Mas o que me incomodou, por exemplo, tava aqui de um lado, a rainha sofrendo. E sofria, terrivelmente. Aí você cortava pra uma festa e bebedeira e alegria do William. E tudo bem, depois do episódio ele se acha e ele se costura. Mas eu acho que ficou muito distante em algumas partes, sabe? Quebra o clima. O último episódio da série, pra mim, é a mesma coisa. É um episódio bom também pra mim. Mas essas quebras de clima são muito fora do que a gente tá acostumado. Se fosse um episódio melancólico, um episódio triste, um episódio feliz, fosse o que fosse, The Crown sempre manteve a roupagem pra aquele episódio. Sim. Então vai ser um episódio feliz. Então o episódio vai ter a coerência dele. Vai ser um episódio triste focando em tal núcleo. Então vai ser triste focando em tal núcleo. Não ficava essa misturada toda, sabe? Eu acho que as minhas críticas do Osmo, a gente conversou antes, elas se encontram muito. Pra mim, essa sexta temporada de The Crown evidencia o que a gente já está vendo desde a quinta, que mas aqui eu acho que encontrou seu ponto máximo, que é The Crown como uma série de época medíocre, né? Medíocre no sentido de que é uma série mediana. Ela não tem cara de The Crown. Você lembra das 4 primeiras temporadas? Você tem aqueles momentos super dramáticos,
que a música sobe, você sente a dor, o peso da coroa sobre aquelas pessoas, o sistema, mesmo que essas falas ainda repercutem, né? E o final da série é sobre como o sistema engole as pessoas, etc. Ou pessoas que sobrepunham a coroa, não sei o quê, o dever, a família. Tipo, esses temas ainda estão lá. Só que eles não têm o peso dramático que tem. Então nós temos o William e o Harry ali vivenciando dramas adolescentes, dramas de universidade, etc. Poderiam ser legais em uma outra série. Só que em The Crown parece tão bobo. E pra mim, os personagens são... Foge muito do tema. Exato. Porque faltou, acho que, uma carga mais política em The Crown, nessa temporada. Faltou ali uns momentos mais uns momentos mais grandes diálogos, que eu acho que tem no último episódio, mas que falta aí ao longo da temporada, né? E até uma coisa que você comentou sobre essa composição, né? Que era trilha, era isso, aquilo. Eu sou muito fã da trilha de The Crown, mas eu sou uma pessoa que repara muito em trilha também. E eles não trouxeram nenhum tema novo essa temporada. Parece que não. Eles reutilizaram temas que já... A última temporada, ela teve temas novos. E o mais marcante foi o da Casa Patiev, que é o episódio da Rússia. E eles reutilizam esse tema extensivamente na série, nessa sexta temporada. E não só esse tema, mas, assim, várias outras trilhas. Tudo bem você querer aproveitar um tema, né? As séries, elas têm temas que avançam nessa parte da trilha sonora. Sim. Mas eu acho que até isso se perdeu um pouco, sabe? Eles tinham um cuidado de, a gente vai adicionar um núcleo novo, a gente vai dar uma roupagem, uma cara para esse núcleo. Então, quando a Lady Di chegou, a Diana, antes da Elizabeth Debicki, veio com toda uma música nova, um tema novo para ela e pro Charles e tudo mais, que é o Fairy Tail, né? Você associava a eles, e outros temas, como esse da Rússia que a gente comentou. Então, acho que até isso faltou nessa temporada, assim, sabe? Você ter uma criatividade maior, porque reutilizou-se temas, fez as coisas de uma maneira não tão bacana. Então, acho que, sabe, faltou um pouquinho de carinho em alguns detalhes. Fazer um recordatório aqui de The Crown. Acho que também esse programa é sobre The Crown em geral, já tá acabando. Acho que começa The Crown com 3 pilares, acho que na série, que são os 3 pilares que acompanharam ela até o final. E pra mim são os melhores personagens da série. Eu acho que esses não foram estragados. Sim. Que nem eu vou falar sobre um outro personagem. Que é a Margaret, Philip e a rainha, a Elizabeth. Eu acho que são, tipo, ótimos personagens. Eles têm ali uma delimitação de núcleos e de pautas sobre eles que perduram todas as temporadas e são muito bem trabalhados, né? A rainha, no final, e a gente vai falar sobre a forma que isso foi trabalhado no último episódio, mas de qualquer forma, as questões delas são muito claras. É a divisão entre o dever, a coroa e a família, a mãe, a mulher, a esposa, né? Essa divisão entre ela. O Philip é a honra, né? O sentido de propósito na vida dele. E dele ele não querer se sentir abaixo, né? Exato. E o que parece também muito o da Margaret, né? Que é o fato de ser a número 2, o que aquilo representa, a falta de propósito, que ela não tem agência sobre. E o dela também envolve liberdade, né? Porque nas primeiras temporadas a Margaret, ela sempre foi esse espírito livre, né? E ela queria ter a liberdade de amar, que antes ela tinha proibição, né? Pelo cara de ser divorciado e tudo mais. Sim. Depois ela queria fazer isso, aquilo, e tinha todas essas limitações. O Philip também, né? Convocada pelo sistema, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu concordo muito com você. Eu acho que esses 3 personagens, eles se mantêm muito bons. Só não se mantêm protagonistas, né? Exato. Porque a Elizabeth, ela recuperou o protagonismo dela depois... Eu diria assim, a partir do episódio 6, né? Porque o episódio 5 é do Wigan. Ela ainda é uma coadjuvante nesse episódio. E já a Margaret, acho que ela perdeu muito espaço, ela e o Philip. Correto, até para as coisas, dramas da rainha, eu acho que isso só apareceu mais no 8º episódio mesmo. Porque os outros eram a relação dela com o Charles, a relação dela com o William. Não era sobre ela, que nem eu acho que é o último episódio. Que eu acho que é ela com ela mesmo. Tipo, ela perdeu. E a gente vê isso progressivamente desde
da quarta temporada. Ela perdendo um protagonismo, né? Sim. Então, a terceira temporada foi muito sobre a Margaret, né? Da quarta temporada. Ela teve ali um episódio, na quinta ela também tem um episódio, nessa sexta isso se repete. O Philip, Sim. ele nem tem um episódio propriamente dito nessa temporada. Nessa temporada, não. O que mais se aproxima... Entre aspas, é o do William, né? Sim, exatamente, que é o Will Mania. Porque é um episódio sobre paternidade, né? Então acaba que dá um espaço pra ele e pro Charles também. Mas eu acho que dos 3 personagens, o Philip foi o, entre aspas, mais canibalizado, assim. Porque no final ele fica só aquele cara ali perto da porta. Mesmo que eu gostei muito da conversa final dele com a Elizabeth. Sim, mas eu acho que ele perdeu, né? Protagonismo. Mas aí, enquanto isso, nós tivemos personagens que alavancaram e ganharam tempo de telas absurdo, né? Eu acho que primeiro é o Charles. Um personagem que ele começou a ser construído ali no final da segunda temporada, que pra mim é meu episódio favorito de The Crown, que é o episódio do Padre e Família, que é o episódio 9 da segunda temporada. Pra mim continua sendo o melhor episódio de The Crown. E começou a construção dele como personagem. Na terceira e na quarta, ele foi interpretado pelo Josh O'Connor, que pra mim é a melhor representação do Charles. Ele tá muito bom. Eu acho que você vê o drama dele, ao mesmo tempo que você empatiza em alguns momentos, você percebe o quanto ele é um monstro em relação a Diana, né? Por causa das coisas que ele tem que reprimir dentro da família, etc. Só que dentro da quinta, principalmente da quinta, do começo dessa sexta temporada, que ele ganhou grande protagonismo, ele pra mim virou um personagem enfadonho. Ele é um personagem chato e que, pra mim, eu entendi o movimento da série de planificá-lo, porque pra mim era muito interessante as contradições do personagem, só que nessa ele está muito bonzinho, na maior parte das vezes, querem passar o panão pra ele, sendo que eu não vi essa tentativa, por exemplo, na quarta temporada. Na quarta temporada, pra mim, não era tão isso, mas nessas temporadas, parece que eu acho que falha. Assim, concordo com você, eu acho que eu não culpo a interpretação do Dominic West, eu não acho que ele é um mau ator. Eu acho que isso é mais uma condução do roteiro mesmo, foram as escolhas deles darem uma passada de pano. Eu acho que na quinta temporada ainda há alguma visão, assim, alguns passos que eles deram uma criticadazinha. Mas na sexta temporada, assim, eu gosto do episódio 4, que é o do... depois que a Diana morreu, a Diana morreu. Mas aquela coisa do fantasma dela perdoar o Charles e a Elizabeth... Eu acho que é muito complicado. E pra mim é o que resume o que eles transformaram no personagem. Exato, que passaram o planão. E pra mim tornou... Não tiveram coragem de deixar ele como um personagem... Não que ele não seja complexo no final da série, mas um personagem que você olha e vê, ele tem erros e acertos. Mas eu acho... Nesse caso você olha e vê, não, mas ele se redimiu. Eu acho que tornaram ele menos complexo. Sim, talvez sim. Porque, por exemplo, o Philip, ele é um personagem que tem muitos erros. E em nenhum momento da série, você vê ele, as pessoas perdoam ele gratuitamente. Algumas vezes ele nem evolui, ele permanece com os defeitos dele. E isso torna ele um personagem mais complexo e mais interessante. Exato. Porque você vê que nessa temporada trouxeram reflexões dos problemas parentais que ele teve com os filhos dele a vida inteira, né? Mas personificaram a relação dele com o Charles, que é a mais caótica realmente. E, sabe, essas questões dele com o sistema, que é uma coisa que ele mesmo apanhou tanto. Você vê agora ele sendo praticamente um defensor disso. Porque ele também enxerga que a Elizabeth, né, quem personifica o sistema, então acaba sendo também para defendê-lo. Mas você vê o que o personagem era, o que ele é, a gente não enxerga essa mudança como uma coisa estranha, como é no caso do Charles. E mudanças que... Não pela mudança ser estranha, né? Porque, por exemplo, a Elizabeth, eu senti ela muito diferente nessa temporada. Só que eu acho que eu senti um propósito, né? Eu até no começo da temporada falei, nossa, essa família tá muito diferente, né? Eles estão acolhendo as dores, todo mundo pergunta se o outro tá bem, não sei o quê. Só que assim, eu achei estranho inicialmente, não vou falar, nossa, foi a coisa mais sutil possível, acho que não foi. Mas pelo menos eu acho que, tipo, tem um sentido, é o William, ele primeiramente, ele é homem, segundo, não é um estranho, que nem a Diana era, e eu acho que tal... É pra mostrar também um conflito da rainha, tipo, ela pensando, olha, eu errei muito com a Diana, deu toda essa merda. Então deixa eu tentar dar uma mudada. Compensada, né? Exato. E até a questão de eles serem muito parecidos, né? Ele lembrar ela e tal. Eu acho que até tem um motivo. Sutil não foi, mas eu acho que é uma mudança ok. Sutil não foi, ótimo. Não, porque essa temporada eu achei eles muito terapêuticos, assim, a segunda parte. Eu falei, nossa, de repente a família tá todo mundo... Era a primeira coisa, todo mundo se encontrava. Você tá bem? Sendo que se você pega lá na quarta temporada, as pessoas, elas chegam, tipo assim, elas chegam falando o que elas querem. Ninguém pergunta se o outro tá bem ou não. Essa temporada estavam assim, bem mais... somos família, não sei o que, não sei o que.
do Charles, principalmente Não, é em muito relação gritante. a Diana, ficou muito estranho. Compara a quarta temporada com a quinta e a sexta. É muito Exato. discrepante, sabe? A quarta temporada... Você não teve um motivo pra ter essa discrepância. Você não teve uma chave de Exato. virada. Tipo, a quarta temporada termina com o Charles gritando e empurrando, não fisicamente, mas assim, fazendo maior terror psicológico em cima da Diana. É a última cena da temporada, Sim. da quarta. E tipo, E você muda pra quinta, parece que é só um casal em crise. Você Exato. tirou muito desse peso todo. Tirou o peso das ações dele, infelizmente. Então, isso eu acho que é um problema da quinta, que na sexta ficou pior ainda. E agora temos a outra personagem, que é a Diana. Que pra mim, assim, eu acho a Elizabeth Debicki muito boa. Eu acho que ela merece todos os elogios, as indicações que ela tá ganhando. Ela acho que foi a única força, assim, de atuação maior, de prêmios dessa temporada, né? E eu acho que isso vai se passar pra próxima também, quando a série for indicada, não sei o quê. Mas, na quinta temporada eu acho muito bom. Só que nessa sexta nós tivemos 4 episódios que foram, tipo assim, ela como protagonista máxima, né, da trama. E pra mim, acabou ficando chato. Acabou ficando bem repetitivo. Eu acho que o drama dela é muito pesado, a questão da imprensa, dela ser assediada pela imprensa, e ao mesmo tempo ela tá lidando com as consequências de tudo que ela viveu na família real. Só que uma trama chata, porque também as outras pessoas que estão na trama com ela são personagens muito mal construídos. Porque pra mim, o ficante ali dela, o Al-Fayed filho... Os Al-Fayed, né? Ele é chato, os dramas dele são chatos, eu pouco me importo com ele. Ele é um pastel pra mim. Eu acho, inclusive, o ator... É um pastel. Coisa. E o pai, que pra mim teve um episódio muito interessante lá, mostrando a história dele no Egito na quinta temporada, aqui ele virou um vilão genérico. E me perdoe, bem estereotipado, assim, um vilão da África, bem estereotipado, etc. Achei isso. Então, pra mim, a trama ficou completamente, assim, chata de acompanhar. Assim, eu até tinha comentado com você que, pra mim, os 2 primeiros episódios dessa sexta temporada estão entre os mais sem sal da série inteira. Sim. Não foi fácil passar pelos 2, porque são basicamente a mesma coisa. Os 2 episódios são a mesma coisa. E uma coisa muito bacana de The Crown sempre é você ter... Não é tipo o assunto da semana, igual você tem uma série procedural, mas é o assunto da semana também. A gente tinha muito... esse é o tópico da vez. E passou a ser isso, né? Eu acho que na primeira temporada não era tanto, mas da segunda em diante passou-se a ter temos o tema da vez e os personagens passam a girar em volta disso. Os 2 primeiros episódios, eles não têm tema, sabe assim? Eles não são... Eles só são o que a gente já tava vendo, na verdade. Eles são então Diana, você não consegue diferenciar eles. Sim. Não consegue. Exatamente. Eles só são um tempo de tela pra você chegar até o 3º episódio, né? Que ainda é muito parecido. A única diferença é a conclusão dele. E o 4º episódio, que apesar do fator piegas, que é o fantasma da Diana, apesar dessa coisa muito discutível, dela perdoar a rainha e o Charles, apesar de tudo isso, eu acho um episódio bom. Eu acho que tem espaço pra discutir isso, aquilo. Mas, assim, essa primeira parte, os 2 primeiros episódios, eles são só uma estrada pra você chegar até essa mid-season, entre aspas, né? Tipo de coisa que a gente já viu, sabe? O Charles e a Diana Sim. brigando por atenção da mídia, não sei o quê. Aí tira foto, não sei o que lá. E ela fala com os filhos dela. Tipo, eu entendo que esse era o drama da vida da Diana. Só que a gente não está acompanhando um documentário. Nós estamos acompanhando uma série que toma várias liberdades criativas. Exatamente. Por quê? Sabe, por que não fazer uma temporada menor? Assim, Ou será que não tinha mais nada pra mostrar? tem tipo... E a Diana obliterou todo o tempo de tela de todas as outras pessoas, sabe? Exato. Não tinha Nos mais... primeiros episódios não tinha mais nada. E eram episódios longos, não eram episódios curtos. Eram episódios longos. Sim. Então, essa ia ser uma estratégia interessante também. Se eles tivessem reduzido a duração dos episódios... vamos manter 10 episódios... Mas os 2 primeiros vão ser de meia hora. Aí beleza. Mas o primeiro tem 50 e o segundo tem 40. O terceiro tem quase 1 hora. Exato. Então, pra mim, acho que a pior parte é a primeira parte da temporada. Essa sexta, pra mim, é a pior. Mesmo que eu também dou o braço a torcer, que nem o Osmo falou, eu acho que o episódio 4, ele é impactante, mas acho que a gente vamos discutir o que foi usado nos 2 finais das partes, né? É tipo a conversa com os fantasmas, que é tipo a conversa com si mesmo, né? No final das contas. Sim. Dramaticamente significaria isso. Eu acho um artifício de roteiro bem piegas, bem clichê, porque ele
é tipo, vamos simplificar as coisas, vamos colocar num diálogo, né? Porque existe aquela fala, assim, de roteiro que você fala show, don't tell, né? Então mostre e não conte. Assim, isso aí é tipo um mantra e tal, mas assim, você pode reverter. The Crown já revertou isso várias vezes, porque The Crown é uma série de diálogos. Muito mais do que ações, eu diria. E um diálogo bem feito sempre vai ser bem-vindo. Exato. E tudo bem. Só que eu acho que aqui é você, ao máximo, jogar as informações na cara das pessoas. A gente vai, vamos fazer as pessoas falarem as coisas mais mais íntimas possíveis que as pessoas não falariam normalmente, né? Sim. E é impactante. Pra mim, o do último episódio da série é muito mais impactante do que desse quarto. Porque do quarto tava tipo assim, por causa de tudo que significa. Mas, assim, deu uma brochada. Foi uma brochada esse negócio. Eu acho que foram escolhas questionáveis, sinceramente. E assim, tudo bem, a série ela passa uma imagem muito mais positiva que a vida real, beleza. Mas assim, falando sobre a série em si, até na realidade da série, tudo bem, a Diana e o Charlie estavam se encaminhando, né, pra se acertarem, etc e tal. Mas ela realmente perdoaria eles assim por tudo? E até foi estranho, até uma outra fala que surgiu na parte 2, de que a Diana ainda amava o Charles. Eu acho que é o William que fala isso. É o William que fala isso. E eu fiquei assim, sério. Amava? Eu não sentia isso. Não sentia. Assim, eu sentia que ela tinha um carinho, assim, mas ela amava o Charles. Pra mim pareceu, sei lá, eu não consegui deduzir isso da personagem da série. Não tô falando da vida real. Tipo, da personagem da série, sei lá, não depreendi isso. Achei meio... Eu também não senti isso, não. Lá no meio da discussão, isso aí, e ok. O maior problema, pensando na realidade da série, nem falando sobre se esse pensamento dela perdoar ou não, se isso é certo, se isso é errado, acho que esse é um segundo debate. Mas no pensamento da série, eu não acho que, sabe, ela morreu, então ficou tudo bem. Ela vai perdoar e é isso aí. Isso é meio escroto. Então, não sei se essa foi a melhor escolha. Talvez ok, se eles quisessem deixar essa coisa deles conversarem. Mas, sabe, depois de tudo que aconteceu na série, foram 3 temporadas onde a maioria pelo menos metade da trama dessas 3 temporadas foi sobre quão ruim a vida dela estava se tornando. Pra ir um diálogo, não, tá tudo certo. Eu acho que, ficou estranho. E se você... Acho que por exemplo, eu acho péssimo o único grande diálogo da série da Elizabeth e da Diana ser com a consciência dela. Porque eu acho que na 4ª temporada a gente tá buscando esse super diálogo. Tipo, mesmo que não aconteceu na vida real. Tipo, os diálogos da série são super inventados. Inventam um super diálogo entre as duas, tipo, foda-se. Sim. E faz um grande diálogo. O mais próximo que a gente chegou foi no episódio 9 da 5ª, que é quando eles vão conversar com ela, não é? Talvez. Eu lembro que foi ela dar uma bronca nos dois. Da entrevista, foi antes do divórcio. Então foi antes. Acho. Porque eu lembro que teve um diálogo que eu lembro que é antes, quando ela ia dar entrevista pro rádio lá, falando ok. Aí eu lembro que era um grande diálogo. Mas eu acho que faltava. E eu acho que e a gente vai falar com a marca, que o último grande diálogo das duas foi com a consciência e foi, tipo, super perdoando tudo. Sim. Eu acho que o problema sabe, você querer deixar todo mundo, entre aspas, bonzinho. As pessoas têm defeitos, as pessoas erram. Nem sempre elas têm que se redimir. Eu acho que esse lado humano que The Crown sempre fez muito bem. Exato. E, tipo, eu acho que do outro lado foi ruim também. Eu acho que com o pai e o filho lá, o Al-Fayed, também foi péssimo. Porque ele tacou lá, tipo, você é um herói no Oriente Médio. Que momento que mostrou isso? Que ele sendo herói do quê? O Homer ficava no iate dia e noite, não fazia nada de útil pelo que parecia na série. Na vida real, perdão, não sei, não conheço a vida dele. Tipo, mas tacaram isso aí, falando que ele era um herói, não sei o quê. E de repente, assim, do nada. E ele... As escolhas da série... eu achei estranho. Super estranho esse diálogo, assim. Sim. Então vamos falar da parte 2? Vamos. Os desencontros amorosos de William na faculdade, sua vida universitária. Eu sei que The Crown gosta de seguir uma linha cronológica. Acho super justo. Acho super bom. Mas o que eu acho... minha opinião, o que eu acho que teria sido mais interessante, teria combinado mais com a série. Você deixava, no começo, citações de que, ele está entrando na faculdade. Começou a faculdade, está bem, obrigado. Coisas sutis.
e você pegava um episódio só pra isso. Porque no episódio que eles foram falar sobre... Um dos episódios que eles foram falar sobre, o Will Mania, eu acho, você já teve um flashback de 3 anos antes. Então fazer um episódio com uma sequência, tipo, começou o flashback quando a Diana tava viva, a Diana tava viva. Aí você corta pra quando ele falou pra rainha, tô bem, obrigado, aí mostrava que ele não tava bem, sei lá. Aí mostrava que esse ano sabático dele. Sabe, tentava condensar essa confusão toda em um episódio. Porque o que mais me incomodou, eu acho, foi virar uma coisa meio núcleo de novela. Tava lá, ai meu Deus, a mulher morreu, não sei o que vai ser. Aí corta pra eles na BBD. A rainha tendo drama existencial, que eu vou morrer, eu renuncio, eu não renuncio. Aí corta pro Nazi Harry. Não dava pra ter condensado? Fazia um episódio chamado Will Mania. Podia ser até o penúltimo episódio se você quisesse. Fazia e acabou. Tá ótimo. Porque foi se alongando, aí mostrou ele com a outra namorada. Pouco importa essa outra namorada. Então... Sim, eu acho que a relação entre ele e a Kate foi bem construída. Eu gostei, achei fofo o casal. Sim, isso sim. Eles são bonitinhos. Eu acho que o ator que faz o William, ele tem uma cara de pastel, mas eu aceitei. Ele é um pastelão, é o que eu ia falar. Ele tem uma cara de Mas pastel. eu comprei, tipo, porque eu acredito que o William na vida real seja aquilo. Um pastel. Parece. Que nem o pai, né, basicamente. Então, tipo, ok. Só que levou isso tanto tempo. E o drama do Harry, eu acho ok, mas é assim, é reciclagem da Margaret. Tanto que eles até, no final, eu entendi que isso foi até bem proposital da série, que a Elizabeth fala, esse é o drama de ser o número 2. Porque ela, como mais velha, ela já sacou. É a mesma merda. É o mesmo drama. A própria série não dá muito espaço pra ele. Porque entende, todo mundo entende. É a mesma coisa que a Margaret passava, o Harry tá passando. É isso. Sim. Mas, então eu acho que faltou aí uma sacada deles, uma distribuição. Você jogava um episódio inteiro pra isso. Tudo bem, por exemplo, o Hope Street, que teve a volta, né, do Matt Smith, uma das várias voltas do Matt Smith da Claire Foy. Eu achei o final desse episódio lindíssimo, assim. E essa coisa, mais uma vez, esse debate que é muito importante The Crown sempre ter, que é o cerne da série também, né? O dever e a família, que sempre foi um debate muito da Elizabeth, né? E eu achei um episódio muito bom. Mas pra mim, podia ser só Hope Street condensado com outras coisas. Não precisava ter o Will Mania e o Alma Mater. E no final e ter também o último episódio. Porque dos 6 episódios, se você somar o tempo, eu acho que pelo menos metade é só dessa trama. Exato. E tem a questão, mas eu acho que poderia ser diminuído, né? Eu acho que pra mim o da Margaret é o melhor da temporada. Nossa, eu falei, ela hits. é uma personagem fantástica, né? E fala muito sobre a rainha, né? Sobre a frase do final dela, né? A mulher que eu coloquei de lado, né? E como recuperá-la, se é possível recuperá-la. Isso tá muito nesse episódio. Eu acho que é muito boa. A relação das duas sempre foi uma coisa assim que movimentou todas as temporadas da série, né? Pra mim esse episódio não foi diferente. Ele é ótimo. Ele é o melhor da temporada, assim, disparado. Eu concordo muito com você. A Margaret, ela tem excelentes episódios, né? Teve até aquela treta gravíssima com o marido dela, que eu acho que é na 4ª temporada. É o final da 3ª, eu acho. É o Cree The Queen. Isso, final da 3ª. Mas tem quando ela, com o presidente Lyndon Johnson, também tem um episódio dela. Margaretologia, muito bom. Margaretologia, um excelente episódio. Acho que na primeira ela não tem. Tem um episódio dela também, não tem? Ela tem sempre um episódio, pelo menos por temporada. Na primeira tem. Na segunda é o do fotógrafo, que é muito bom. Nossa, sim. Nossa, aquele episódio. Na 5ª não foi que ela reencontrou? Foi, cara. Que é muito foda esse episódio também. Não, sério, a Margaret é uma personagem muito, muito boa. Ela é icônica. E a despedida dela, né, da série, ser, sabe, revivendo esses bons momentos com a irmã dela. Sim. Ter mais um flashback, a gente vê uma nova versão das duas, né? Sem ser a Claire Foy e a querida que eu esqueci o nome. Nossa, esqueci o nome também. Você sabe, é do... Eu sei. Exato. Sem serem elas duas, né? Você tem uma nova versão delas, etc e tal. Eu achei sensacional. Eles conseguiram condensar de uma forma excelente. Todo um período, né? Porque, obviamente, não foi uma questão de dias. Foram meses que aconteceram aquilo, né? Sim. Se duvidar, anos. Eles condensaram de uma maneira muito orgânica e souberam usar muito bem o flashback. Por quê? Eles guardaram. Porque ela ficava falando, você lembra que você quase se perdeu, mas você se achou, isso aquilo. Uhum. E você não tinha aquele final do flashback, você ficava esperando. Então o próprio episódio te deu esse gancho também de você ficar ali esperando. Exato. Eu acho que foi tudo muito bem usado. Foi The Crown puro. Foi. Muito bom mesmo.
Então chegamos ao último episódio da série. E pra mim é um bom episódio. Eu acho que o 10º episódio, principalmente no que cerne a rainha, pra mim é um ótimo episódio. A gente teve a questão dos fantasmas, da Olivia Colman e da Claire Foy voltarem. Eu acho que foram bons diálogos, mesmo que eu não acho a forma, né, o esquema bom. Mas como foi feito, é legal. Tipo, a Olivia Colman é muito boa e a Claire Foy é muito boa. Eu acho que as conversas foram bem escritas. É legal que, tipo, as duas mostram duas posições diferentes, que era a forma que elas eram representadas em suas temporadas. E é o local que foi feito, a Olivia Colman no estábulo, depois a Claire Foy em Buckham. Eu acho que faz sentido. Mas, mas bom, eu acho que foi a cena final, ela também é muito positiva, a conversa dos dois. Então. Sim, é aquilo que a gente já falou. É piegas, mas eu acho que a série termina como eu diria até um pouco de homenagem, assim, sabe? A personagem. Aí, vida real. Mas eu acho que toda essa jornada que a gente teve acompanhando a Elizabeth, desde antes, né, dela ser rainha, ela perdendo o pai, ela aprendendo as coisas, ela tendo que lidar com as pessoas em volta dela. Sim. E essa reflexão final dela trazendo, mas é a mulher que eu deixei de lado. E ela própria, né, reconhecendo de que essa pessoa que ela fala ter deixado de lado, essa pessoa ela não existe, mas só existe a rainha. E é por isso que não faria sentido ela abdicar, né? Que é uma coisa que acho que muita gente se perguntava, né? E se perguntou até a morte dela. Mas é porque ela era aquilo, ela era a coroa. Então, essas reflexões todas eu acho que foram muito interessantes. E, querendo ou não, eu gostei muito de ver as três de volta no final. É uma imagem foda, né? Victor, sim. Pela arte, assim, é bonito ver as três. Sim. E dá um ciclo muito bonito. Eu acho que, assim, pensando em planejamento estrutural da série, você pensa do começo ao fim a esse propósito, sabe? A coroa, né, que é o nome da série, The Crown, como maga as pessoas. E esmagou a mulher que a Elizabeth era, que é a Lilibet, né? Quem era a Lilibet foi esmagada e virou a rainha Elizabeth. Não há outra pessoa pra você recuperar, porque ela matou ela durante o processo, porque ela precisava ser uma pessoa super rígida, né? Então ela não poderia, porque ela tinha que mostrar estabilidade. Ela não podia mostrar as emoções, né? Exato. E nesse último episódio, ela anda muito na corda bamba entre essas duas partes, porque a última vez, assim, que a gente tinha visto ela chorar de verdade, tinha sido no episódio lá dos mineradores, né? E aqui a gente vê ela de novo, com ela vendo a morte dela, né, do funeral, com a canção, etc. Então eu acho que é muito bonito. O final é bonito. Sim. Eu fico triste pelo essa coisa também dessa questão da coroa, até uma coisa que o próprio Tony Blair comenta, né, quando ele tá falando com a esposa dela, quando a Elizabeth pede ajuda pra fazer mudanças, né, que ele fala, a função dela é manter isso vivo. Sim. Então, sabe, acho que a série, isso ela traz muito bem. Ela se possuiu do sistema que possuiu ela, né, no final das contas, tipo assim, ela adequou ao sistema essa nova pessoa que ela se tornou, né, ao sacrifício dela mesma, porque... E é o que o Claire Foy fala. Exato. Que você se sente diferente da sua família. O que eles acham que é muito difícil pra você é natural. E o William também fala isso pra Kate, ele fala que natural, né? Exato. Que ele fala que a rainha mãe e a Margaret entendiam ela, que é verdade. Para o resto de nós ela é um mistério. Então acho que isso é muito a síntese de que no fim das contas, ela virou o jogo. Porque conheciam ela de antes também, né? Coisa que o Felipe não conhece também. Que conhece o Felipe já conhecia como princesa, né? A Margaret conhecia como irmã e a mãe como filha, né? Obviamente. E era uma outra pessoa, né? E tipo assim, eu acho que é um final muito lindo pra personagem. Sim. Ela indo embora e, tipo, claramente é uma metáfora ali a morrer, né? No final, tipo, ela ascendendo ao céu. Sim. E a portinha abrindo com brilho. Exato. É bem clichêzão, né? De morte e tal. Mas é bonito. Eu fico triste agora pela The Crown, a série. Porque eu acho que ela teve muito percalço. Essas últimas 2 temporadas, pra mim, elas foram muito mal planejadas. Que nem eu falei pro Osmo no final, quando eu estava vendo os episódios, eu acho que teve um problema de protagonismo. Eu acho que The Crown sabe muito mais dar protagonismo pra mulheres do que pra homens. Tanto que a 4ª temporada, pra mim, é o auge, assim, de popularidade da série. Eu prefiro a 2ª, mas acho que de popularidade da série é a 4ª. Nós temos, tipo assim, 3 grandes mulheres. A Margaret, a Margaret não, né? A primeira-ministra. A Thatcher, a Diana e a Elizabeth. A Margaret tinha um episódio, não sei o quê. Então, 3 grandes mulheres comandando a série. E pra mim, acho que foi o auge dramático daquilo. E depois, aqui na temporada, nós tivemos a diminuição dessas outras mulheres pelo Charles, agora pelo William. E pra mim, normalmente, os personagens masculinos dessas séries tendem a ser mais desinteressantes. E acabou que essas são personagens mais chatos de acompanhar, que tem tramas muito genéricas,
né? São dramas que você pouco coloca pulso naquilo, pulso dramático. Então acaba ficando uma série de época genérica, infelizmente. Eu também sou obrigado a concordar que não se manteve, né, o mesmo nível do que The Crown já foi, mas eu acho que permanece na memória o saldo positivo, né? Assim, foi uma jornada. A gente acompanha The Crown há muitos anos já, né? Sim. Então... E também a gente viu tanta série boa ter final ruim. Eu acho que, indiscutivelmente, o final de The Crown, ele é honesto. Ele não trai o público dele. Tipo, se você acompanha até o final, tipo, ok, você não vai ficar desapontado. Até porque, eu acho que ele a série não te frustra de momento algum. Mesmo com os erros que ela comete nessas últimas temporadas. Eu acho que só isso já é muito positivo. Só teve vários percalços ao longo do caminho. Isso é verdade. Se você chegou ao final dessas duas temporadas, porque eu acredito que essas temporadas devem ter espantado muita gente, porque eu senti que essas últimas duas temporadas, principalmente essa sexta, elas foram esvaziadas de comentários. Tipo, pra mim, pouca gente viu. Sim, claro que isso pode ser percepção de bolha, não sei o que, Twitter, sei lá. A quinta, eu acho que ela teve ainda uma repercussão. Sim, mas essa parece que ninguém tá falando sobre. Eu acho que realmente essas últimas duas temporadas expulsaram público, coisa que a quarta temporada pra mim chamou. A quarta temporada, tipo assim, todo mundo tava comentando. Muito. E porque aparece a série, surgiu gente que nunca tinha visto falando de The Crown, e a pessoa falando de The Crown. Estourou a bolha, realmente, a quarta temporada. E a quinta e a sexta parecem ter sido um grande expurgo de fãs. Foi o processo contrário. Foram abandonando a série e, tipo, a série acabou, e pouco se fala. Mas assim, que nem a gente falou de saldo positivo, eu fiquei tristinho no final, porque eu sei que eu não vou ter mais The Crown. Gerou um sentimento de tristezinha. Coisa, por exemplo, que outras coisas desse ano que terminaram não me geraram, porque eu achei ruim. Ted Lasso, escute isso que eu estou falando. É isso. Tipo, que eu tinha um grande apego, mas que o final foi, tipo assim, tão frustrante que eu não fiquei com esse sentimentozinho triste que meus amigos foram embora. Em The Crown, não que meus amigos foram embora, mas, tipo, uma coisa que eu gostava de acompanhar está indo embora. A gente não vai ter mais a expectativa de qual vai ser o próximo elenco, uma coisa que a gente já discutiu aqui 2 vezes. Exato. Analisar a temporada, tudo isso era muito bom, assim. E o legado continua, sabe? A gente vai poder reassistir, e o que era bom vai continuar sendo bom sempre. Os episódios icônicos continuam aí. Episódio 9 da segunda temporada continua aí como o melhor episódio de The Crown. É isso. É muito bom. Mas vamos para o quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? Então, a minha frase nesse programa, ela foi: não temos bons relacionamentos entre pais e filhos nessa família. Esta frase pertence ao nosso caro Príncipe Charles. Acertou. Nossa, mas breve comentário. Você pegar essa frase no trailer da temporada de The Crown, e nossa, a voz dele dublada é muito estranha, como você aguenta? Eu acho normal. Eu gosto das dublagens de The Crown. Nossa, a voz dele, tipo, é muito estranha. Muito estranha. É mais fina do que a do ator, eu acho, né? Então, porque o do ator, ele tem uma voz grave. Ele não tem uma voz gravada, assim, mas ela tem uma voz mais grave. Não, mas a voz dele é mais fina. Eu falei, gente, é o William falando? Eu achei muito adolescente. Perdão aí ao dublador, mas é isso. Não, eu gosto da dublagem de The Crown. Mas a minha frase foi a seguinte: essa vai ser a maior coisa que qualquer um de nós jamais viveu. A maior coisa que qualquer um de nós jamais viveu? Eu vou chutar no mesmo. Vou chutar no Charles. E acertou. Ele não merece o título de Clarice Lispector desse reino. Não merece. Não merece. Não merece. Não, vamos deixar ele no lugar dele mesmo. Exato. Mas então, esse acho título que a Betty ainda carrega. Betty ainda carrega, com certeza. Mas é que ela tava tão apagada nessa temporada que a gente nem tem frase dela pra usar. Ih, pior que é verdade. Mas então é isso. Muito obrigado por acompanhar nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que agora todos os podcasts saem no nosso canal principal, Série Estou. Sim. Então vai lá se inscrever. Tem muito corte de live também. Vamos falar em live sobre The Crown também. Vamos. Um pouco mais curtinho do que aqui, né? Aqui é um pouco maior. Então, mas se inscreve lá que a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Lembrando que ainda nesse final de ano vem melhores, piores do ano. Muita coisa pra comentar. E ano que vem teremos muitas novidades. Então aguardem. E você deveria estar maratonando.